Esta é a passagem de Drake, a rota marítima mais perigosa do mundo, que os humanos evitam há milhares de anos. Muitas pessoas pensam que o principal objetivo da construção do Canal do Panamá era ligar a costa oriental da América à América do Sul e ao resto do mundo através de uma rota mais curta, e isto é verdade, mas esta não foi a única razão para a construção do canal. Outra grande razão para a construção do Canal do Panamá foi que todos os navios queriam evitar esta área de 620 milhas entre a Antártida e o Cabo Horn. Este é o ponto onde os oceanos Pacífico, Atlântico e Antártico se encontram. Mas por que é que esta área se chama Passagem de Drake? E o que acontece aqui é que, ainda hoje, passar por ela é como passar pelas garras da morte. Para saber a resposta, teremos de recuar até ao século XV, quando um pirata chamado Francis Drake era um símbolo de medo em todo o Oceano Atlântico. Esta foi a época em que os impérios britânico e espanhol tentavam obter o controle do mundo. Francisco não era um pirata comum, tinha o apoio direto do Império Britânico e com esse apoio subiu ao poder como uma das figuras mais influentes. Costumava atacar cidades africanas, saqueá-las e levar o seu povo como escravo para a Grã-Bretanha. O Império Britânico ficou muito satisfeito com Francisco, razão pela qual o enviaram para quebrar o controle do Império Espanhol sobre a América do Sul. O plano era que Francisco entrasse no Estreito de Magalhães depois de conquistar cidades e aldeias na costa oriental da América do Sul e depois atacasse e tomasse o controle das aldeias ao longo da costa ocidental para a Grã-Bretanha. Durante esta missão, podia saquear quantas cidades quisesse. O único interesse do Império Britânico era controlar toda a costa sul-americana. Em dezembro de 1577, Drake partiu nesta viagem com 5 navios e 200 pessoas. Chegou à Argentina em abril, mas surgiu uma rixa entre a sua tripulação. Como resultado, Drake enforcou cerca de 40 dos seus homens e deixou 2 navios para trás na Argentina. Continuou a sua viagem com os 3 navios restantes. Depois de atravessar o Estreito de Magalhães e entrar no Oceano Pacífico, ocorreu uma forte tempestade, separando os 3 navios. Um dos navios, presumindo que Drake tinha morrido, regressou à Inglaterra. Um outro navio foi arrastado para a Passagem de Drake, onde desapareceu sem deixar rasto. Drake, determinado a encontrar o navio perdido, seguiu a sua rota em direção à Passagem de Drake. Mas quando testemunhou a ferocidade do mar aqui, percebeu que avançar mais significaria a morte certa. Nessa altura, ninguém sabia o que estava para além deste ponto, pois o mapa mundo que conhecemos hoje ainda não tinha sido criado. Drake decidiu regressar à costa oeste da América do Sul. Depois de invadir e saquear ao longo da costa oeste, parou em São Francisco. No entanto, não se atreveu a regressar à Grã-Bretanha através da Passagem de Drake, temendo morrer ali. É por isso que esta área foi chamada de Passagem de Drake, porque nenhum navio se aventurou nestas águas antes de Drake, ou se o fez, nunca mais voltou para contar a história. Drake confidenciou aos seus amigos mais próximos que acreditava que existia outro mundo do outro lado deste mar, uma ilha misteriosa que ninguém tinha alcançado antes. O que Drake presumiu ser uma ilha era, na verdade, a Antártida. Durante milhares de anos, as pessoas suspeitaram da existência de um continente nesta região. Os antigos gregos referiam-se a ela como Terra Australis Incógnita, que significa Terra Desconhecida do Sul, mas nunca ninguém a tinha visto. No século XVII, o explorador britânico Capitão James Cook partiu em busca deste continente meridional. Atravessou o Oceano Atlântico e aventurou-se no Oceano Antártico, mas a Antártida escapou-lhe. Na sua viagem de regresso, o navio de Cook ficou preso na Passagem de Drake e este escapou por pouco com vida. O Capitão Cook nunca mais tentou explorar este oceano, apesar de ser considerado o maior explorador do seu tempo. Foi o mesmo Capitão Cook que descobriu a Nova Zelândia, e contamos a sua história num vídeo anterior. No seu diário, Cook escreveu que o risco de descobrir o continente meridional era tão grande que ninguém ousaria aventurar-se tão longe como ele. Agora, deve estar a perguntar-se, por que razão a Passagem de Drake é tão perigosa?
Os oceanos também se encontram noutros locais do mundo. Então, o que torna este local tão mortífero? A resposta está nas condições únicas aqui. A passagem de Drake é o local onde a água fria da Antártida se encontra com as águas quentes dos oceanos Atlântico e Pacífico. Esta colisão cria um poderoso fluxo de água de 200 milhões de jardas cúbicas por segundo. Para lhe dar uma perspectiva, o rio Amazonas, o rio mais poderoso do mundo, tem um caudal 600 vezes mais fraco do que o caudal da passagem de Drake. Esta poderosa corrente gera ondas marítimas que podem atingir alturas de 60 a 80 pés, representando uma séria ameaça para qualquer navio. Além disso, a mistura de água quente e fria desencadeia frequentemente ciclones. A água da Antártida reduz ainda mais a temperatura para 5 Celsius, fazendo desta uma das regiões mais remotas e inóspitas da Terra. Com a Antártida a sul e um mar perigoso a norte, se um navio encontrar problemas aqui, a sobrevivência tornar-se-á extremamente difícil. Devido a estes perigos, o capitão Cook aconselhou os exploradores do século XVII a abandonarem quaisquer planos de exploração do continente sul, mas é da natureza humana perseguir o proibido, e com o início do século XX, uma nova vaga de exploradores voltou-se para o Polo Sul. Em 1914, o famoso explorador britânico Ernest Shackleton embarcou numa expedição à Antártida. No entanto, quando o navio de Shackleton se aproximou da passagem de Drake, ondas poderosas empurraram-no para os campos de gelo da Antártida, destruindo o navio. Shackleton conseguiu desembarcar parte da sua tripulação no gelo e, com 5 companheiros, partiu num pequeno barco salva-vidas em busca de ajuda numa ilha próxima. Depois de um mês a vaguear pelo mar, Shackleton chegou finalmente à ilha Geórgia do Sul. O seu diário descreve a provação como a pior e mais perigosa experiência da sua vida, referindo que a sua sobrevivência não foi nada menos que um milagre. Nos 3 meses seguintes, Shackleton fez 3 tentativas para resgatar o resto da sua tripulação e, milagrosamente, ninguém morreu durante toda a expedição. Em abril de 2012, um empresário brasileiro chamado Joe Lara cruzava a passagem de Drake com 4 companheiros num luxuoso navio de cruzeiro enquanto filmava um documentário. De repente, caiu uma tempestade e ondas de 30 metros atiraram o navio para o gelo da Antártida. Felizmente, o rádio do navio ainda estava operacional e a tripulação enviou um sinal de resgate para o Chile. No entanto, o tempo estava tão severo que a equipe de resgate chilena demorou 4 dias a chegar até eles e foram resgatados com grande dificuldade. Vários incidentes semelhantes ocorreram na passagem de Drake na última década. Embora os navios modernos tenham reduzido o número de acidentes, a maioria dos navios ainda evita esta rota, preferindo utilizar o Estreito de Magalhães, mais seguro, mas estreito. Embora o tempo no Estreito de Magalhães também possa ser imprevisível, com nevoeiro frequente, ventos fortes e temperaturas frias, continua a ser mais seguro do que a passagem de Drake. Antes da construção do Canal do Panamá, todos os navios comerciais que se dirigiam para o oeste da América do Sul e da América do Norte utilizavam esta rota. No entanto, com a abertura do Canal do Panamá, o Estreito de Magalhães tornou-se menos popular. Agora, com o Canal do Panamá a enfrentar potenciais riscos, esta antiga rota poderá voltar a estar ocupada com navios. A passagem de Drake continua a ser um dos lugares mais perigosos da Terra. No entanto, desempenha um papel crucial no nosso mundo, uma vez que o gelo derretido da Antártida flui através dele para os oceanos do mundo. A passagem de Drake serve como um lembrete de que, por mais avançada que seja a nossa tecnologia, ainda somos tão vulneráveis às forças da natureza como éramos há milhares de anos. Se gostou deste vídeo, subscreva o nosso canal. Pode parecer um pequeno gesto, mas motiva-nos muito. Vemo-nos no próximo vídeo com outro tema fascinante. Até lá, cuide-se!